Fala, gurizada! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é sobre como se dar bem numa entrevista. Então, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira, então, são 5 pontos importantes para se dar bem numa entrevista. E a segunda parte do vídeo são as perguntas mais frequentes, mais relevantes que os entrevistadores usam. O primeiro passo, então, para ir bem numa entrevista é tu montar um currículo bom. Ou seja, o que precisa ter num currículo, né? A tua formação acadêmica, experiência profissional, qualificações, informações básicas. Tipo, o documento tem que ser bem direto e objetivo, né? É por meio desse documento que o entrevistador ele vai ter como base para te entrevistar, para saber mais de ti. Então, ele tem que ser um documento completo, mas sucinto também ao mesmo tempo. Tem vários sites na internet que mostram quais são as informações básicas para o currículo. Tem exemplos de currículos, tem tipo uns moldes de currículo, então é muito fácil de encontrar isso. Talvez seja uma demanda de vocês, eu posso pensar em trazer esse tipo de conteúdo. O segundo ponto que eu quero falar é a primeira impressão é a que fica, né? Invista então no teu visual, né? Na roupa que tu vai colocar. Coloca uma roupa mais formal, mais ajeitadinha e tal, pra entrevista, né? Dependendo, claro, da vaga que tu almeja. Outro ponto muito importante é o tipo de linguagem que tu vai usar na hora da entrevista, né? Tudo depende do teu avaliador também, né? Tu pode ir mais ou menos percebendo qual a linguagem que ele usa e usar a mesma linguagem, né? Mas geralmente é uma linguagem mais formal, né? Evita usar expressões coloquiais do dia a dia e tal. O terceiro ponto-chave, então, para se preparar para a entrevista é estude sobre a empresa, estude sobre a vaga que tu vai desempenhar na empresa. Isso é muito, 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 muito importante. Não cometam o mesmo erro que o meu. Uma vez eu fui para uma entrevista e, tipo, eu sabia e tal, mais ou menos, o que a vaga fazia e tal. E lá na hora o entrevistador me perguntou o que eu ia desempenhar, né, na função e tal. Tipo, eu falei algumas coisas, mas daí ele ficou tipo, tá, desenvolve mais, desenvolve mais. Tá, e tipo, que mais outras funções tu vai fazer? Daí eu fiquei tipo, tá, não sei, tipo, é basicamente isso e tal. Então, estude sobre a empresa, estude sobre a vaga que tu vai preencher no caso. O quarto ponto importante é sempre desenvolva as tuas frases, as tuas respostas, né? Nunca apenas diga sim ou não. Ah, você trabalha em equipe bem? Sim, não. Sempre desenvolva. Ah, trabalho bem em equipe, por isso, por isso, por isso, tive uma experiência com isso e com isso. Então, sempre desenvolva tudo, né? Porque, tipo, se tu falar só sim ou não, não tem como o entrevistador captar as informações que ele quer de ti, as informações relevantes para ele, ele não vai conseguir captar, então provavelmente tu nunca vai ser chamado para a vaga se tu não conversar naturalmente e mostrar mais quem é você realmente, né? E o quinto ponto para uma entrevista bem sucedida é sinta-se confiante. Eu acho que esse é o principal ponto que a galera mais peca, assim, que eu senti pessoalmente quando eu fui na minha primeira entrevista, na segunda, na terceira, na quarta, enfim. Isso é natural, tu vai pegando a prática, o treino e tal. A primeira vez tu vai sentir mais nervoso, mas depois tu vai pegando o jeito, tu vai sabendo mais ou menos o que eles perguntam e tal. O que tu pode fazer, e que me ajudou bastante no começo, era montar tipo um roteirinho das principais perguntas, um roteirinho sobre mim, enfim, só para não me esquecer de falar alguma coisa. E ensaiar bastante esse roteiro para falar lá na hora, né? E agora, a segunda parte do vídeo são as perguntas mais relevantes ou mais frequentes que os entrevistadores usam. Então, bora lá. Então, a primeira é para tu se apresentar, né? Claro que a pessoa que está te entrevistando, ela tem o teu currículo, né? Ela sabe de toda ali a tua trajetória e tal, a tua formação acadêmica, a tua experiência, mas ela quer ouvir de ti. Então, nessa parte, tu vai dar uma breve resumida em tudo que tu já fez, tudo que tu faz, enfim, no que tu é formado, pra ela mais ou menos, tipo, te conhecer ali na hora, né? Só pra começar aquela entrevista no caso. A segunda pergunta, que eu acho que não é tão relevante assim, mas é como que tu achou essa vaga de emprego, essa vaga de trabalho, né? Eu acho que isso é mais pra eles, mais ou menos, perceberem, né, como é que as pessoas estão captando as informações da empresa, enfim. A próxima pergunta é por que tu te interessou pela vaga? Nessa parte, tu vai ter que desenvolver bastante, né? Ah, por exemplo, é uma vaga, sei lá, para um laboratório. E aí tu vai dizer,
eu quero essa vaga do laboratório porque eu me identifico com a vaga, porque eu sempre quis fazer bolsa, porque eu gosto de laboratório, porque eu sonho em um dia ser, sei lá, professor ou fazer pesquisa na área, enfim, tu vai ter que desenvolver. A próxima pergunta é se você trabalha bem em equipe. Então, né, diga que sim. É muito importante que tu diga que sim, porque a maioria quer alguém que trabalha bem em equipe ou a vaga necessite de alguém que trabalha bem em equipe. Então, fala que sim e desenvolva, né? Fala exemplos da tua vida, experiências pessoais que você teve que trabalhar em equipe. Ah, por exemplo, uma gincana do colégio, ou eu fiz um trabalho em equipe lá para a faculdade. Enfim, desenvolva, sempre desenvolva as respostas. As próximas duas perguntas, elas são muito chave para entrevista, que são os teus 2 pontos fortes e os teus 2 pontos fracos. Isso é muito importante, principalmente os pontos fracos, mas peraí. Primeiro, os pontos fortes. Então vai te dizer os teus pontos fortes, né? É muito fácil, eu acho. Todo mundo fala assim, tipo, naturalmente, qual que é o ponto forte da gente, é mais fácil de falar, né? Ah, eu sou proativo, eu sou comunicativo, eu sou criativo. Enfim, eu acho que é muito fácil essa parte, né? O grande problema tá em apontar erros nossos e ter medo de falar os nossos erros, os nossos defeitos, enfim. Então, os nossos 2 pontos fracos, o que seria essa parte, né? Então, você vai ter que falar 2 defeitos, né? 2 defeitos que tu tá tentando evoluir, né? Sempre fale o seu defeito e, ao mesmo tempo, tente falar que tu tá melhorando, que tu tá progredindo nesse teu defeito. Por exemplo, então, né? Se tu tem dificuldade de falar em público, tu pode falar, então, que tu tem dificuldade, né? Porém, tu tá melhorando já com várias atividades da faculdade, as apresentações, tu tá conseguindo falar melhor, te expressar melhor, gaguejar menos, enfim. Outro exemplo, então, se tu tem problema de organização, tu pode dizer, então, que tu tem esse problema de organização, mas que tu tá melhorando, que tu tá usando post-it, que tu tá usando planner, e que isso tá te ajudando a melhorar. A próxima pergunta, também muito utilizada, é onde é que tu se vê daqui 5 anos, né? Aí, né, vai da imaginação de cada um, dos objetivos de cada um, né? Ah, eu vou estar na faculdade ainda, mas eu vou estar fazendo um estágio na área, eu vou estar estudando sobre isso, vou fazendo uma bolsa sobre isso. Enfim, isso vai de cada um, eu acho. Claro que nessa parte é muito óbvio que tu vai ter que desenvolver ela, né? Mas é isso, não tem segredo nessa parte. E as últimas 2 perguntas mais frequentes são: qual que é a tua maior conquista, né? Aí também vai de cada um, né? Tu vai ter que desenvolver. Ah, minha maior conquista foi passar no vestibular. A minha maior conquista foi, não sei, ter minha casa própria, comprar meu carro, tirar minha carteira de motorista. A minha, por exemplo, nesse último ano foi criar esse canal, que já foi uma grande realização pessoal minha. Eu já tinha há muito tempo o sonho de criar um canal e, tipo, criei, e finalmente tá dando certo. Já estamos com 221 inscritos, se eu não me engano, hoje pelo menos. Mas enfim, e a última pergunta seria: por que que a gente deve te contratar? Essa pergunta tu vai ter que usar a tua habilidade de marqueteiro para te divulgar, para te vender como pessoa, como qualificado para essa vaga e como importante para a empresa, né? Aí tu vai de ti também, vai de cada um, vai falar que tu é muito comunicativo, que tu é muito criativo. Isso vai depender da tua vaga de trabalho, né? Então é isso, acho que essas são as dicas, essas são as perguntas mais frequentes utilizadas pelos entrevistadores. Eu espero que tenha ajudado você. E se ficar com alguma dúvida, comentem aí nos comentários. Se inscrevam no canal e deixem um like. E até a próxima. Acho que tá dando muito barulho isso aí na gravação, porque tá tendo obra aqui do lado de casa. Já faz mó tempão que tá em essa obra e, sei lá, tipo, acho que é os andames da obra que tá fazendo barulho, tá rangendo, né? Então me desculpem se estiver fazendo muito barulho.